Você vai posicionar o seu tecido dobrado e os seus moldes, né, de forma que você consiga fazer os cortes, ajustar bem. Agora tem um detalhe. Eu tô cortando um tecido que é xadrez. E o xadrez, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que fique bonitinho os encontros. Então, eu faço o tecido aberto e eu corto cada parte separada. Então, veja que com o molde eu tirei uma parte das costas e depois eu peguei a parte das costas, não mais o molde, e posicionei no tecido para que eu conseguisse alinhar todos os quadradinhos do xadrez bem certinho, para que ele ficasse um encontro perfeito depois na hora da costura. É um tipo de coisa que faz gastar mais tecido e é um pouquinho chatinho de fazer. Então, se você for iniciante, não comece com tecido xadrez. A não ser que você não se importe com os encontros, que também é uma opção, né? Mas se você for fazer xadrez, é importante que você faça assim. Uma das partes você corta com molde, a outra parte você corta já com o tecido. Não faz ele espelhado. E esse molde ele já tem margem de costura, ele já está pronto para usar, pilotado, em formato profissional, do tamanho 36 ao 54, e ele é exclusivo para assinantes da Escola de Costurar. Então, se você é assinante, pode já pegar os seus moldes lá na plataforma, que você pode costurar muitas calças aí. E veja que a parte da frente, ela tem um detalhe aqui no bolso, que é para dar um charmezinho, assim, né? É esse que eu tô cortando ali agora. Então, faça esse detalhe com bastante carinho, com bastante cuidado, que ele fica assim. Para costurar, esse detalhe é o seguinte, a gente vai primeiro posicionar assim, ó, uma das partes bem certinho aqui, com a pontinha encontrada no meio. Se precisar ajustar um pouco os cantos, né, porque como é uma modelagem que tem muitos cantos, às vezes você precisa dar uma errada ali na hora do corte. Se precisar, você ajusta, porque você vai alfinetar um dos lados aqui, ó. E aí a gente vai começar a costurar assim, ó. Ele vai ficar um pouco maior mesmo, porque é por causa da sobra de papel que fica no sistema. Mas não tem problema. Você vai costurar assim, ó, num cantinho. Você começa a costurar. Quando chegar no cantinho, baixa a agulha, ergue o calcador e gira. Aí você vai de novo até o meio agora. Quando chegar bem certinho no encontro do meio, você baixa a agulha, ergue o calcador, daí você ajusta essa partezinha do V aqui, para que você possa fazer o giro, ó. Ajusta aqui, baixa e agora sim você costura. E se você quiser excluir isso do molde, fazer um bolso tradicional, você pode simplesmente colar o papel, né? Das duas partes e fazer um bolso tradicional. Mas eu achei muito charmoso. Aqui na listra, no xadrez, ele não aparece tanto, mas se fosse uma peça lisa, ele apareceria mais. Então, aqui ficou minha parte da calça e eu vou fazer o mesmo com o bolso, ainda vou passar um pespontinho aqui para ele ficar bem ajustadinho, né? Passei o pesponto, com o meu bolso eu tenho o mesmo detalhe aqui, e eu vou colocar direito com direito e passar uma costura aqui agora, começando a montagem do meu bolso. Então, eu passo uma costura aqui. Não tem segredo, respeito a margem de costura. E depois que ele tiver costurado, o que eu faço? Eu abro, deixo o meu bolso virado para lá, olhando para o direito, mas toda a costura ela tá tombada lá por baixo, para o lado do bolso. Porque eu passo essa costura aqui, que é um pesponto, e ele vai ajudar o meu bolso a não ficar abrindo depois. Então, passo esse pesponto aqui e arrumo bonitinho, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Passei o pesponto, ele tá pro lado de lá. Quando eu virar assim, o meu bolso já começa a ganhar forma e faz esse detalhe aqui. Aí agora, passa com ferro, bem caprichadinho, e eu venho com o meu espelho do bolso, que é essa parte que fica exatamente perfeita aqui, mas ainda tem aquela parte da lateral que está sobrando. Então, eu venho com o meu espelho do bolso, coloco direito com direito aqui e vou passar uma costura fechando todo esse espelho do bolso com o bolso aqui pela parte de baixo e já faço o acabamento que eu vou fazer na minha peça, né? No meu caso é overlock e você vê o que você vai fazer. Essa aqui é uma entretela de malha. Eu vou entretelar os vivos do bolso das costas e vou entretelar também a braguilha da calça. Ela é termocolante, então com o calor do ferro de passar, eu esquento, né? E a entretela cola, e aí eu dobro ela no meio e passo mais uma costura, no caso dos vivos aqui. E no caso da minha braguilha, que também é entretelada, ela já tá prontinha. Então, depois, aqui eu tenho meu pertingal. O pertingal, ele não é entretelado. Eu dobro ele ao meio, vou fazer um acabamento aqui na partezinha de baixo e aqui, no meu caso, overlock. E aqui a minha braguilha, que está entretelada, com essa entretela de malha, faço um acabamento em overlock aqui. Depois que estiver overlockado, vou colocar assim, ó, direito da braguilha com direito da peça. E vou passar uma costura começando a prender essa braguilha aqui para começar a fazer os acabamentos da nossa calça, né? Colocar o zíper depois. Então, passo uma costura prendendo a minha braguilha
Não tem segredo, respeito a margem de costura que já está designada no molde. Depois que ela tiver costurada, eu faço o mesmo que eu fiz no bolso, que é tombar ela para cá e costurar, né? Passar um pesponto nela, prendendo também a sobra de tecido, para que ela não fique depois virando também, isso é um truquezinho. Ó, tá presinha aqui agora, ó, meu zíper, ele vai ficar assim depois de costurado. Então, eu sei que ele vai ficar assim, ó, olhando, deitado de barriga com a braguilha, né? E vou alfinetar esse lado aqui que tá mais perto do encontro da costura da braguilha, porque depois, para começar a costurar meu zíper, eu costuro aqui, ó, nesse lado do zíper. Então, vou para a máquina, eu não preciso de calcador diferenciado, nada. Com o calcador normal da máquina, a gente costura o zíper, a braguilha aqui, o pertingal, e fica muito bem feito, fica muito bem caprichado. Então, vou aqui, costurei, ele tá aqui assim, presinho, né? Só desse lado aqui. Vou pegar o ferro de passar, porque aqui nessa parte de baixo, eu já quero deixar ele viradinho também para dentro, que isso vai ajudar depois, na hora que eu for costurar o gancho. Então, vou aqui com o ferro de passar, eu passo a minha braguilha para que ela fique bem assentadinha, e aqui essa margem de costura, eu já deixo ela viradinha para dentro. Isso vai me ajudar, vocês vão ver aqui um pouquinho no processo da costura como isso ajuda. Agora eu venho com o meu pertingal, tá costuradinho aqui, né? Eu venho com o meu pertingal, mas antes de vir com o pertingal, eu vou passar uma costura fazendo o detalhezinho dessa braguilha. Eu dobro essa partezinha do zíper que eu não costurei ainda para cima, esse pezinho eu não quero costurar, e eu vou passar um pesponto fazendo o desenho mesmo aqui da minha braguilha. Eu gosto de fazer isso pelo avesso, então eu venho daqui de cima e faço esse desenho da braguilha. Poderia fazer pelo direito também, sentindo com o dedo assim, ou até mesmo com o molde da braguilha, né? Usar como se fosse uma referência, assim, para você saber onde costurar. Mas se fizer pelo avesso, assim, ele fica ótimo também. Aqui quase não dá para ver, por causa da estampa, né? Mas, se você tivesse com tecido liso, daria para ver muito bem. Meu pertingal agora, ele fica assim, ó, atrás do zíper. E nessa parte aqui do zíper, que eu não costurei nem o pezinho dele, eu tinha alfinetado para cima, eu coloco bem perto aqui da overlock e costuro essa parte do zíper no pertingal. Também não tem segredo, costurei aqui. E esse pertingal, ele serve para proteger a barriga. Quando a gente vai fechar o zíper, né? A gente tem uns pelinhos na barriga, coisa assim. A hora que você fecha, ele protege a sua barriga. Então, eu gosto bastante de colocar sempre o pertingal na calça. Tá costurado aqui, agora eu venho com o outro lado. Veja que ele tá bem encontradinho aqui, né? Isso que eu ensinei para vocês na hora do corte, aquele truquezinho, você faz para que ele fique realmente assim. E eu coloco minha braguilha para cá, porque eu vou colocar direito com direito essa parte da calça com o zíper e o pertingal. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar uma costura fazendo um sanduichinho agora de pertingal, zíper e esse outro lado da calça. Passo uma costura aqui, então. Então, só ir para a máquina e passar essa costura, também respeitando a margem. Também não precisa de nenhum tipo de calcador especial para fazer esse aqui. Só vai passar exatamente por cima de onde você já aprendeu esse zíper junto com o pertingal. Se tiver muita experiência, você faz aqui de uma vez só. E ele vai ficar assim, ó, já tá tomando forma, ele fica com um acabamento muito perfeito, mas olha aqui, ó, essa partezinha aqui, ela fica estranha, ela não quer se juntar, ela fica sobrando. Então, a gente vai fazer um piquezinho, bem logo abaixo do pertingal aqui, tem que ser para dentro do pertingal, faz um piquezinho mesmo, uma abertura. A gente vai costurar por cima aqui agora e isso não vai desfiar depois, não precisa se preocupar. E aí ele vem pra cá, onde a gente precisa que ele venha, entende? Ele vai fechar aqui com o nosso gancho de uma forma bem certinha. Vou virar aqui pro lado direito que vocês vão conseguir perceber bem. Quando ele tava sem o piquezinho, eu não conseguia puxar ele pra cá, ó. Tá vendo? O piquezinho permite que eu puxe ele pra cá. E aí, essa dobra que eu fiz, já passei com ferro, permite que eu faça aqui o encontro bem perfeito. Eu dou um retrocesso aqui e venho costurando esse meu gancho, deixo ele reto aqui e termino de costurar o gancho aqui. Ele fica bem certinho. É uma das formas mais fáceis que tem de você fazer esse acabamento com pertingal, braguilha, tal, em calça social. Calça jeans também faz assim. Fecha o gancho aqui e tá prontinha a nossa parte da frente. Agora a gente pode já se preparar para ir para a parte das costas, mas antes, olha aqui, ó. O meu pertingal, ele tá solto e eu quero deixar ele preso, ele não pode ficar solto. Então eu pego essa partezinha aqui da braguilha que ainda não tá costurada ali, só um pedacinho aqui e dou um pontinho aqui na máquina só para que o meu pertingal fique preso também. Ele não pode ficar solto, senão ele fica abrindo. Agora na parte das costas, a gente tem o nossa pence aqui, né? Eu gosto de tirar do molde, vazar do molde e com a ajuda da caneta fantasminha ou de um giz de alfaiate, marcar
essa pence aqui, ó, no próprio tecido. Então, eu faço o desenho, porque aí fica fácil de eu conseguir enxergar que esse tecido não é muito bom, mas fica fácil e eu consigo alfinetar. Então, é meio como se eu costurasse a pence com alfinete antes de ir para a máquina. E aí, depois fica fácil ir para a máquina e fazer uma pencezinha bem perfeita. Depois que a pence estiver pronta, a gente já vai passar para o bolso embutido. E é o seguinte, também tem uma marcação no molde. Eu marquei o início e o fim. Esse aqui é o meu vivo, que está entretelado. E eu prendo o meu vivo aqui, ó. O vivo é maior que o início e o fim, é isso mesmo. E eu coloco ele bem na marcação que está no bolso, para baixo, entende? O início do meu vivo fica para baixo. Porque eu vou fazer uma costura, ó, como se tivesse 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Eu vou fazer só uma costura aqui, ó. Do início ao fim, reta, prendendo esse vivo no meu bolso. Não é difícil fazer bolso embutido. Tem uma técnica também, você segue o passo a passo e fica fácil. Então, passa essa costura prendendo o vivo aqui no bolso. Tá presinho, tá bonitinho? Agora a gente, ó, tá aqui, tá vendo? Presinho aqui. Tem essa parte aqui agora que é a parte de trás do bolso. Eu encaixo dessa forma aqui. Eu vou alfinetar, tá aqui direito com direito. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui é pelo direito. Então, eu alfineto só para ela não sair do lugar. E agora eu vou olhar pro avesso. E aqui onde eu passei essa costura aqui, ó, que eu tô enxergando, eu vou passar de novo por cima. Então, onde eu fiz aquela costura antes, prendendo o meu vivo, eu passo exatamente por cima, porque agora eu quero prender o meu forro do bolso, né? Ó, agora dá até para enxergar, vou até desenhar aqui com a caneta que vai ficar mais fácil para vocês verem. Bem aqui, eu passei 2 costuras. Se você tiver muita habilidade, pode passar numa vez só, né? Mas é ruim de enxergar. Então, dessa forma aqui fica mais simples. Tá vendo? No mesmo lugar, 2 costuras. Agora, eu coloco 2 centímetros para cima. Vou desenhar aqui com a caneta fantasminha para começar a realmente fazer o meu bolso embutido aqui. Então, 2 centímetros vai ter esse meu bolso. Tá desenhadinho aqui. Vou desenhar nas laterais também, só para facilitar, para a gente ver que é um retângulo. Mas agora eu passo uma costura só em cima. Só nessa parte de cima aqui, onde eu fiz o desenho agora, dos lados não, tá? Só na parte de cima. Então, aqui na parte de cima, faço uma costura, eu já fiz. Agora eu desenho o meio e um triângulo aqui no cantinho, porque eu vou abrir. Tô olhando o meu avesso, tá? Abro aqui os cantinhos, ó. Lá era o direito, tá tudo pro direito ainda. E venho aqui onde eu fiz o triângulo e faço um cortezinho em ângulo até chegar ao final da costura. Então, do outro lado também abro bem no meio e faço um cortezinho em ângulo, assim, até chegar no final da costura. Agora, olhando pro direito, onde tem esse buraco, eu consigo enfiar tudo, mandar esse forro lá para dentro e mandar também esse vivo lá para dentro, tá vendo? Por causa desse corte em Vzinho que eu fiz, ele vai. Aí você passa bem com ferro aqui, ó, bem certinho com ferro e ele vai assentar dessa forma. Aqui, ó, vai ter um triângulo, ó. Ele tem que ficar para cá, esse triângulo, que é o que a gente cortou antes, né? E para fechar, para ele não sair mais, aqui eu passo uma costura bem rente ao triângulo, dos 2 lados do meu bolso. Isso é para que ele não fique saindo depois. Então, dos 2 lados eu venho aqui, passo uma costura em cima desse triângulo. Não tem segredo, parece que é complicado, mas não é. Tudo que a gente tem passo a passo, tem técnica e treino, facilita. Se você sentir muita dificuldade, pode fazer isso, primeiro um teste num pedaço de tecido. Agora eu vou fazer um pesponto nas laterais e nessa parte de baixo. Então, bem rentinho ali ao nosso bolso pelo lado direito, baixa a agulha, vira. Isso é para ele realmente ficar bem presinho e não sair mais depois. Ele está passando, inclusive, por cima do forro, né, que já está lá para o outro lado. Fiz todo esse detalhe aqui, agora eu vou olhar para o meu avesso, ó, já está presinho dos lados. E tenho aqui o meu forro, que eu vou fazer o seguinte, essa parte eu vou passar bem para baixo e essa aqui até encontrar a parte de baixo. Aqui eu vou passar uma costura para fechar. Passei a costura nas laterais para fechar também. E olha aqui, ó, o meu bolso, ele já tá prontinho. Eu só vou fazer o quê? Um pesponto aqui na parte de cima também. Pespontei, ó, tá prontinho, bonito de se ver, todo embutido. A parte de trás eu passei overlock em tudo também, para ele ficar limpinho assim. E tá pronto o nosso bolso embutido. Agora a gente pode continuar com a parte aqui, com a união da nossa calça. O que a gente vai fazer? Coloca direito com o direito das costas e fecha o gancho com uma costura. No caso, se você estiver trabalhando com xadrez, vai tomando um cuidado, né? Porque na parte das costas ainda é o lugar mais delicado, assim, de encontro da peça, ó. Ficou assim, ficou bem certinho, como eu queria. Com a parte das costas prontas, a gente vai colocar direito com direito de costas e frente, que a gente já tinha deixado frente pronta também, e fecha as laterais.
Na lateral, eu não tomei cuidado para deixar o encontro perfeito do xadrez. Eu não achei que era necessário, até porque eu tinha pouco tecido, assim, gasta muito tecido se você for fazer dessa forma. Fechou a lateral, a gente vai passar uma costura fechando o gancho, né, o centro pernas, entre pernas. Vou fazer aqui também um passante para o cinto, então cortei uma tira, dobrei dessa forma e passo uma costura, formando essa tirinha. Você não precisa de molde para isso, porque é uma coisa simples de fazer. E sempre que for uma calça social masculina, assim, alfaiataria e tal, é legal ter passante, porque muitos homens precisam usar cinta, né, para acomodar melhor. E você vai precisar de 5 passantes como esse aqui. Agora o nosso cos. O meu cos, eu estava com pouco tecido, então eu costurei, fiz uma costura bem no meio. Você não precisa fazer isso, pode fazer ele inteiro se você quiser. E você vai ver que o forro, ele é um pouco menor. A gente vai costurar direito com direito e depois eu vou abrir ele. E a mesma coisa que eu fiz no bolso, que é a mesma coisa que eu fiz na braguilha, eu faço aqui também. Passei uma costura com um pesponto, tombando a costura para o lado do cos. Olha só. Agora, pelo avesso, eu vou posicionar o cos assim, ó, todo inteirinho aqui, para passar uma costura prendendo ele para o cos. Você pode ver ali que aquela margem de costura, aquela sobra de tecido, ela tá tombada para o lado do cos menor, que é o cos do forro, né? Ele é um pouquinho menor que o da frente, e isso facilita depois na hora que a gente vai fechar a parte da frente. Já tá costurado aqui do avesso, tá vendo? Agora eu abro tudo. O avesso está perfeito, viro para o direito a minha peça. Quando ela estiver do direito, a gente já vai começar a pensar aqui agora na forma que a gente vai fazer, que é o seguinte. Primeira coisa, se seu zíper for maior, que nem é o caso do meu, já descarta o seu zíper, agora você já pode cortar, não tem mais perigo. E a gente vai dobrar o cos assim, ó, direito com direito, bem certinho, e passar uma costura. Essa costura que a gente passa aqui, ela vai permitir, vou até colocar mais perto aqui, ela vai permitir que quando eu vire o meu cos, né, faça a dobrinha aqui no cantinho, e vire esse aqui para o direito, ele já tá com acabamento nesse lado aqui, ó. Arruma bem o cantinho, bem certinho, e ele já tá com acabamento nessa parte aqui da frente, ó. Depois é só a gente dobrar o cos para dentro, para depois, né, alfinetar e poder rebater ele aqui pela frente. Mas o que a gente vai fazer aqui é justamente unir direito com direito, passar essa costura para que a gente vire para o direito daquela forma e fique assim. Aqui eu já alfinetei todo o cos pelo lado direito, você pode passar com ferro para que ele fique realmente no lugar certo. Aqui, ó, o detalhezinho como ficou bonito, né, diferenciado. E aí você verifica também se o zíper tá do tamanho certo, faz aquele controle de qualidade básico, assim, né, de montagem da peça. E aqui também, antes de costurar o cos, eu vou prender o meu passante. São 2 passantes na parte da frente, e 3 passantes na parte das costas, né? Um bem no meio, 2 mais ou menos perto da nossa pence, né? E na parte da frente, ele fica na mesma região ali da pence, só que pro lado da frente. E aí sim, passo uma costura, que é uma costura que eu vou pespontando o cos na peça já e já dando acabamento. Pro lado de dentro você não precisa pespontar, porque como a gente fez aquela costura antes, né, aquela costura rebatendo a sobra de tecido, ela já fica pespontada e não vai virar. Depois aqui o meu passante, ó, eu faço ele um pouquinho maior, porque caso a cinta seja maior, né, a gente deixa ele um pouquinho maior aqui, e nessa parte de cima eu dobro ele e passo uma costurinha aqui, ó, só rebatendo ele aqui. Depois você pode tirar a sobra se quiser. Ele vai ficar assim, ó, os 5 passantes que a gente colocou. Agora, a gente pode ir para a máquina fazer o nosso zíper. Então, depois que eu passei aqui, ó, fazer o nosso zíper não, né? Fazer a nossa casinha de botão. Eu fiz um caseador automático, não tem segredo também, eu já ensinei várias vezes vocês fazerem também a mão livre, assim, né? No zigue-zague, não no caseador automático. Mas hoje eu fiz ela automática aqui e depois eu abro com a ajuda da tesourinha, vejo se o meu botão tá passando, se ficou bem certinho como eu precisava. E aí a gente já vai pregar o nosso botão na peça. Eu gosto sempre de fazer um fio quádruplo, né? Então, eu passo 4 vezes, marco aqui bem certinho onde eu vou pregar o meu botão, bem no meio do zíper. E eu dobro 4 vezes a linha para que ela já venha bem perfeita aqui, bem fácil de pregar o meu botão. Deixo o nozinho para a parte de cima e tento pregar ele sem passar para o lado de baixo, garantindo que o avesso do botão fique bem perfeito também, ninguém veja como esse botão foi pregado.
passo algumas vezes, depois eu giro para dar aquele arremate bem reforçado, giro, arremato, giro mais uma vez, arremato, porque aí ele fica bem firminho, bem bonito de ver, prontinho, tudo casando perfeitamente. Para fazer a bainha na parte de baixo, eu abro aqui a minha costura, né, e dobro 2 vezes para dentro. Eu tive que medir no Paulo, que é o meu modelo, eu tive que cortar um pouco da perna, encurtar um pouco, mas é importante que eu não vá encurtar no molde que você vai receber se você for associada da escola de costurar, porque pode ser que a pessoa que vai usar a calça aí seja mais alta, né? Então, se você ainda não é associada da escola de costurar e quiser fazer parte dessa família, aqui no box de informações tem o link, clica, conheça mais, estamos na série de roupas masculinas, todas as peças são seriadas, né? Então teremos 4 peças masculinas agora nas próximas semanas. Beijo, muito obrigada!